Ok, vamos lá. A ciência parece mostrar, com a contínua descoberta de subpartículas ou ondas, que, na verdade, tudo parece ser formado de entidades discretas, que podem ser contadas, medidas. Assim sendo, poderíamos inferir que tudo pode ser mapeado digitalmente? Daniel, ótima pergunta. E, na verdade, a história é um pouco mais complicada do que essa. Porque se você realmente olhar para como a gente descreve as propriedades da matéria, a gente vê o seguinte: a gente pode falar de elétrons, de quarks, de fótons, que são as partículas, né, são partículas de matéria, né? Os fótons, as partículas de luz, de radiação eletromagnética, e as outras partículas de matéria. Só que, na descrição da física moderna, não é assim que a gente olha para as coisas, entendeu? Esses elétrons, como bolinhas, que a gente pode contar e tal, são uma aproximação meio que errada, entendeu? Ela meio funciona, mas não muito bem, né? Para explicar o que está acontecendo. O que está acontecendo é que a gente tem campos. Então, você tem um campo elétrico, o campo do elétron, você tem um campo eletromagnético, você tem um campo de quarks. E esses campos são entidades que se espalham pelo espaço e são flutuações, vibrações que se manifestam como o que a gente chamaria de uma partícula. Então, você tem que pensar no elétron não como uma entidade completamente independente, mas como uma flutuação energética do campo dos elétrons. Ok? Então, não é exatamente tão fácil a gente tratar desse tipo de entidade campo digitalmente como você está falando. O que a gente faz, e eu trabalho muito nessa área também, na minha pesquisa, é que a gente pega o campo, que é uma função do espaço-tempo, né? Então ele é como se fosse, pensa assim, vamos dizer, na superfície de um lago, né? Então você tem lá a superfície do lago, o lago está quietinho, mas ele nunca está exatamente parado, né? Tem sempre umas ondinhas, umas ondinhas quebrando. Então, essas flutuações são o que a gente interpreta como sendo as partículas, ok? Mas para a gente mostrar isso e estudar isso no computador, digitalmente, a gente transforma o campo como se fosse, a gente reimagina o campo como se ele fosse uma espécie de tabuleiro de xadrez, que a gente chama de uma rede, ok? E essa rede tem, né, como um tabuleiro tem um tamanho, né, deixa eu ver se eu consigo, um tamanho assim, e cada quadradinho desses, quanto menor for esse quadradinho, mais perto do limite do contínuo a gente está, mas digitalmente você nunca pode chegar no contínuo, você tem sempre essa rede discreta, e é isso que a gente usa. Então, a gente consegue simular esses campos e as partículas digitalmente, mas usando essa aproximação de rede, ok? Então, não é exatamente o que você está falando, mas, de certa forma, está relacionado sim com o que você está falando. Você tem que procurar nas teorias de rede de campo. Em inglês, a gente chama de lattice gauge theories, ou lattice theories. Ok. Alô, pessoal, muito obrigado por assistir a esse corte. E como esse, vão ter muitos outros. Tudo depende de vocês. Inscrevam-se no canal, deem os seus likes, porque quanto mais o canal crescer, mais tempo eu vou ter para fazer essas coisas e todo mundo ganha com isso. Eu dando esse conhecimento, essa presença para vocês e vocês aprendendo e todos nós crescendo juntos, que é o que eu realmente quero. Então inscrevam-se, deem o seu like, assistam a esses cortes e vão ter um monte de outros. Até daqui a pouco. Obrigado.